Olá, pessoal. Estamos de volta à nossa programação, como diz o nosso saudoso professor Salomão, né? E vamos continuar aqui falando sobre o nosso tema, né? Que é locações. E agora nós vamos falar sobre o termo de vistoria. Nós falamos muito sobre as benfeitorias, né? E agora nós vamos falar sobre o termo de vistoria. O termo de vistoria, nós ouvimos falar bastante, né? No termo de vistoria inicial, no termo de vistoria final, né? Ou laudo de vistoria inicial e laudo de vistoria final. A lei do inquilinato, ela não nos traz um embasamento legal para a elaboração desse documento, né? Para a elaboração dos laudos de vistoria, seja inicial, seja final. No entanto, é a prática do mercado que nos trouxe, né, e os entendimentos, as decisões judiciais que nos trouxe aí a importância da utilização do termo de vistoria inicial e final. A lei do inquilinato, na verdade, ela nos diz que o locatário ele tem a obrigação de deixar o locador, né, fazer vistorias periódicas ali no imóvel, mas nada fala acerca da obrigatoriedade da realização da vistoria inicial e final. E, ora pois, né, para que serve esse laudo de vistoria inicial e esse laudo de vistoria final? Muitas pessoas falam só aquele ditado, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. E eu confesso para vocês que, olha, 99% dos casos aqui, pelo menos aqui na minha cidade, eu oriento, né, corretores, eu oriento muitas vezes os próprios locadores e até mesmo os locatários, porque é uma garantia para o locatário também e principalmente. E eles tão somente fazem o contrato quando fazem um contrato bem feito e o laudo de vistoria simplesmente é deixado de lado. Às vezes é até feito um levantamento fotográfico lá do imóvel, mas o laudo não é o levantamento fotográfico. O laudo não são as fotos. As fotos são um anexo do laudo. O laudo realmente é laudar, é descrever as condições que aquele imóvel estava ao início da locação. E para que isso serve? Justamente para que ao final da locação, ao realizar o termo de vistoria final, o laudo de vistoria final, seja possível, em comparação com o laudo final e o laudo inicial, verificar se realmente aquele locatário está devolvendo o imóvel nas condições em que recebeu, se aquelas condições do imóvel estão de acordo com que o imóvel estava, foi entregue pelo locador ao início da locação, se as deteriorações daquele imóvel são apenas e tão somente decorrentes do uso normal do imóvel, ou se realmente existe um dano ali aparente no imóvel, um dano causado pelo locatário. Como que o locador vai provar que o locatário gerou um dano naquele imóvel, quebrou o pé de uma cadeira, quebrou a porta de um roupeiro, né, no caso de um imóvel mobiliado, causou uma rachadura ali na parede que não é decorrente do uso ali do imóvel, foi, né, realmente uma depredação aí do imóvel. Como que o locador vai comprovar, né, que o locatário usou algum produto no piso ali da casa, que manchou todo o piso da casa? Como que ele vai comprovar que aquela mancha no piso foi causada pelo locatário se ele não realizar o laudo de vistoria inicial? O que a gente vê muito é tão somente um contrato de locação, existindo uma cláusula onde o locatário declara que recebe o imóvel em perfeitas condições de uso e que o aceita no estado em que o recebeu e que se compromete a restituir da forma em que o recebeu.
é essa cláusula que a gente vê em todos os contratos de locação. E o laudo, propriamente dito. Como que o locador vai questionar depois, né, essa condição, essa situação do imóvel? E aí, muitas vezes, no decorrer da locação, sendo orientado dessa situação, acerca dessa situação, então, ao final da locação, ao término da locação, o locador, então, decide fazer um laudo de vistoria final. E aí, no laudo de vistoria final, sim, tira as fotos, faz todo o levantamento fotográfico, faz todo o laudo ali, comprovando tudo, todas as condições em que o imóvel se apresenta, os móveis, né? Que tem mancha no sofá, tá rasgado o sofá, que o pé da cadeira tá quebrado, que caiu uma porta do roupeiro, que queimou o ar-condicionado, né? Que não tá mais funcionando a geladeira. Eventuais danos ali causados no imóvel e nos componentes, nos móveis, eletrodomésticos ali do imóvel. E tira a fotografia e tudo. Como que só com a realização do laudo de vistoria final vai ser comprovado aí que todos esses danos, que todos esses prejuízos foram ocasionados pelo locatário. E aí você pode me perguntar, tá, Jamile, mas quando o locatário assinou o contrato de locação, ele aceitou o imóvel no estado em que se encontrava e dizia que o imóvel estava em perfeitas condições. Então, se agora foi feito um laudo de vistoria final e foi constatado tudo isso, é óbvio que foi ocasionado pelo locatário. Não, não é óbvio, porque ele dizer que o imóvel estava em condições de uso e habitabilidade, não se presume que não tinha uma mancha no sofá, que não tinha um rasgo no sofá, que não tinha uma cadeira quebrada, que não tinha uma lâmpada queimada, que não tinha um lustre quebrado, né? Que não tinha um eletrodoméstico queimado. Isso não se presume, porque alguma avaria no imóvel não quer dizer que ele não está em condições de uso, só quer dizer que ele tem alguma avaria. Então, para isso que serve o laudo de vistoria inicial, para que você possa colocar ali todas e quaisquer exceções e avarias e características que aquele imóvel tem no início daquela locação. Colocar aqui, o imóvel tem 2 quartos, um quarto de casal, um quarto de solteiro. No quarto de casal tem uma cama de casal, que a cama de casal tá com, sei lá, tá com defeito no pé da frente da cama. Isso tem que ser colocado, porque se lá no final esse defeito for apresentado, não vai poder ser alegado que foi o locatário que ocasionou esse defeito no pé da cama do quarto de casal. E, obviamente, que o laudo deve ser elaborado na presença do locatário e ser dado um prazo para que esse locatário questione, né, esse laudo. Na verdade, o laudo inicial, ele até não precisa necessariamente ser feito na presença do locatário, porque o laudo inicial, ele é entregue, né, ali com as fotos, as condições que o imóvel está ao início da locação. Então, vai dizer que o imóvel está em perfeitas condições, que no quarto tal não tem nenhuma avaria, que a lâmpada está funcionando, que a cama está em perfeitas condições, que o colchão da cama é bom, é novo e tal. Aí o inquilino vai entrar no imóvel. Quando ele entra no imóvel, ele verifica, opa, aquele quarto ali, a lâmpada está queimada, o colchão não é novo, o colchão, na verdade, já está, né, ali abaloado, já é velho. Então, ele pode contestar o laudo inicial, fazendo ali as considerações de como, na verdade, ele encontrou o imóvel ali quando iniciou aquela locação. Para que, ao final, no termo de vistoria final, então, na presença de locador e locatário, e se a garantia daquele contrato de locação for fiança
o fiador também tem que estar presente no laudo de vistoria final. Seja então feita a comparação e verificado se algum dano, se algum prejuízo foi ocasionado nesse imóvel. Quando o inquilino termina a locação, né, ao término da locação, o inquilino decide então que realmente a locação, né, locador e locatário decidem terminar a locação e o inquilino vai devolver o imóvel, quando da assinatura do termo de entrega de chaves, é possível que já seja marcado ali o termo de vistoria final, né, daquela locação, ou ser mencionado que o locador marcará o termo de vistoria final e notificará o locatário e os fiadores acerca do dia e horário do termo de vistoria. O termo de vistoria final realizado apenas e tão somente pelo locador de forma unilateral não constitui prova para que ele cobre indenização por reparação de danos causados naquele imóvel pelo locatário. Porque não está sendo dado ao locatário o direito à ampla defesa, ao contraditório, a se defender, a questionar ali aquele laudo de vistoria. Então, mas o locatário não compareceu porque ele não quis. Por isso que eu ingressei com a ação e estou cobrando o valor que eu gastei para reformar o imóvel, porque ele deixou o meu imóvel destruído. É necessário que esteja devidamente comprovado que o locatário e os fiadores foram notificados do dia e horário daquela vistoria final. Porque se isso não ficar comprovado, o seu pedido de indenização por danos materiais vai ser rejeitado judicialmente, porque uma prova produzida de forma unilateral, que só aproveita, que só beneficia quem vai se aproveitar dela, não é aceita. Então, você como advogado, como corretor de imóveis, né, administrador aí de imóveis, tem que orientar, né, o seu cliente. Você como corretor que tem que sempre ter como prática na sua atividade de intermediador, na sua atividade de corretor, a realização do laudo inicial e final, e orientar o cliente de que é imprescindível e indispensável a presença do locatário e dos fiadores naquela vistoria final. Mas eles não compareceram, eles não querem comparecer. Então, para que você se certifique, você se resguarde, né, o seu cliente, né, se resguarde, o locador, é necessário o envio da notificação, porque daí se o locatário não comparecer, o fiador não comparecer, você tem a prova de que você notificou, avisou o dia que seria, o horário em que seria aquela vistoria final. Eu juntei ali no material para vocês diversos julgados dos nossos tribunais, dos principais tribunais. Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sobre o tema de que a produção de prova unilateral de que o termo de vistoria final assinado de forma unilateral não tem validade nenhuma para comprovar aí o prejuízo sofrido pelo locador. E como eu vejo ontem, por exemplo, um cliente meu aqui de uma outra situação, de um outro contrato que eu tô resolvendo, mandou um áudio para mim no WhatsApp, perguntando se ele podia tirar uma dúvida sobre locação, que ele havia alugado um imóvel para o sogro dele, né? E o sogro dele estava saindo daquele imóvel, tinha acabado a locação, né? O prazo do contrato de locação, e eles acharam por bem não renovar aquela locação e sair do imóvel, porque eles já tinham até conseguido outro imóvel. E aí, eles saíram do imóvel, deu tudo certo, né? Adquiriram o contrato, os encargos da locação, tudo certo. E aí, ontem,
o locador entrou em contato com ele, dizendo que fez um termo de vistoria final no imóvel e verificou diversas avarias no imóvel, que o imóvel não estava bem pintado, que o imóvel tinha manchas na parede, estava com o piso sujo, tinha sujeira nos azulejos dos banheiros, colocando N defeitos no imóvel, dizendo que ele tinha feito esse termo de vistoria final, que ele ia mandar pintar de novo, que ele ia mandar arrumar tudo que ele viu de defeitos ali no imóvel e ia mandar para ele a conta para que ele pagasse. Daí eu falei, né, para o meu cliente, falei assim, olha, não é bem assim, porque ele realizou um termo de vistoria final sem nem notificar vocês, locatários, da realização dessa vistoria, sem dar a vocês sequer a oportunidade de participar dessa vistoria. E ele falou para mim que foi realizado o termo de vistoria inicial, isso foi feito. Ele cumpriu o contrato todo, ele pintou como foi determinado no contrato. Ele falou que ele chamou faxineira, diarista, limpou o imóvel estava em perfeitas condições e ele não, o que o locador falou para ele ali no telefone não, parecia que estava falando de outro imóvel. Ele falou. E então esse locador não vai conseguir cobrar esse eventual dano que ele está alegando aí que ele sofreu nesse imóvel. Por quê? Porque ele realizou uma vistoria final sem nem notificar o locatário da realização da vistoria. Então, não tem validade nenhuma, não tem não tem força de prova essa vistoria final, porque ao locatário não foi dado sequer o direito de participar da vistoria, de contestar qualquer coisa. Então, se ele ingressar com uma ação e o locatário se defender, dizer que nem participou da vistoria, ele com certeza vai perder essa ação, porque seria diferente, né? Se o locatário realmente concordasse ali, ele poderia não ter participado, mas ter concordado, eventualmente, com esses prejuízos aí, querer pagar e assinar. Mas ele não concorda, ele alega que não, que isso não aconteceu. Então, eles fizeram uma vistoria nula, que não tem valor jurídico de prova, porque é unilateral. Então, a gente vê muito isso, muito, né? E eu juntei ali para vocês um julgado, até deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O que esse julgado é daqui do meu estado, de Santa Catarina. Eu vou ler só a parte que eu negritei, tá? A ausência de termo inicial de vistoria, que é o que eu estava falando para vocês até agora. Não tem o termo de vistoria inicial, o termo final vai ser comparado com o quê para efeito de indenização, né? Mas aqui diz assim: existência, contudo, de termo final de vistoria, realizado quando da entrega das chaves, devidamente assinado pela locatária e não impugnado no curso do processo. Então, essa aqui é uma exceção, porque nesse caso não teve termo de vistoria inicial, foi realizado o final, mas a locatária participou do termo de vistoria final e não impugnou, ela não questionou ali o que foi alegado pelo locador de deteriorações e de danos causados no imóvel. Então, ela foi condenada ao pagamento. Mas as outras jurisprudências todas dos tribunais que eu juntei aqui para vocês, todas são no sentido de que, ante a ausência de termo de vistoria inicial e final, e se a prova revela, nesse caso aqui, o locador alegou que o imóvel precisava de reformas, que ao final da locação, o imóvel precisava de reformas e que essas reformas deveriam ser indenizadas pelo locatário que usou o imóvel. E aí,
olha o que foi o entendimento do nosso tribunal. Não se podendo analisar se o imóvel foi ou não devolvido no mesmo estado de conservação que estava quando início da atividade, ante a ausência de vistoria inicial e final, porque nesse caso aqui não foi feita vistoria nenhuma, nem a inicial e nem a final, para vocês verem a importância da realização do termo de vistoria. Se a prova revela que o galpão necessitava de reformas, tanto que foi concedido um abatimento no primeiro semestre da locação, porque no contrato de locação deles ficou clausulado lá, ficou constando que como o imóvel precisava de reformas, o locatário teria desconto na locação por 6 meses para eventual reforma. Que afasta a presunção de que ele estava em boas condições, porque daí o locador quis alegar boas condições para poder, então, cobrar a reforma ao final. Não há como condenar a locatário e o fiador ao pagamento de valores necessários para a reforma do bem, porque ele nem estava em boas condições no início e nem foi realizado o termo de vistoria. Então, eu anexei todos esses julgados aqui, para vocês verem a importância, né? Quando fala aqui, ó, o laudo de vistoria unilateralmente produzido pelo locador não pode ser adotado como parâmetro para a pretensão indenizatória, devendo prevalecer a relação de reparos formulada pelo locatário, moralmente quando o autor não produziu perícia judicial a fim de comprovar as suas alegações. Então, o laudo foi feito unilateral. E ele queria buscar uma indenização, né? Então, ele não obteve êxito, e ele eventualmente obteria êxito se ele tivesse aí produzido uma perícia judicial. Então, o que eu falei na aula anterior, o contratado não sai caro. Por isso, a importância do laudo, eu vou frisar aqui para vocês, a importância do laudo de vistoria inicial e final, tá? É ser disso que, ausente a assinatura do locatário na vistoria, cuida-se produzida de maneira extrajudicial e unilateral, fato inadmissível ante o princípio do contraditório e da ampla defesa, que foi aquilo que eu estava falando para vocês ali a respeito do princípio, né, do contraditório e da ampla defesa, que é o que justifica o motivo que o locatário tem que estar junto, locatários fiadores, quando da realização do termo de vistoria final. Através desses julgados, né, porque são os julgados, são as decisões dos tribunais que nos ajudam a entender aí a importância, né, da realização do termo de vistoria. E quanto mais robusto, mais bem elaborado for esse termo inicial, mais fácil será comprovar com o termo de vistoria final se o imóvel foi ou não foi devolvido pelo locatário no estado em que ele recebeu. E aí também vai casar, né? Tudo, na verdade, tudo tem que ser trabalhar em conjunto ali. O termo inicial, o contrato de locação, nas cláusulas que falem a respeito das benfeitorias do imóvel. Essa cláusula não pode ser uma cláusula padrão, que você copia e cola e faz de todos os contratos a mesma. Cada caso é um caso, cada imóvel é um imóvel. Então, a depender das condições do imóvel, você vai elaborar um contrato com cláusulas, você já vai deixar pré-estabelecido se aquele imóvel o locatário tem ou não tem autorização a realizar benfeitoria, se aquele imóvel precisa ou não precisa de reformas, conforme o termo de vistoria inicial. E aí, ao realizar o termo de vistoria final, vai ser diagnosticado, né, detectado se foi ou não foi realizada aquela reforma que necessitava lá no início da locação, se a forma em que o imóvel está hoje está de acordo com o início da locação, se tão somente são as deteriorações normais do uso. Então, é possível a gente perceber aí a importância da realização do termo de vistoria inicial e final. Nós, como advogados, né, eu sei que tem muitos corretores de imóveis também que acompanham o curso, né, e que fazem essa administração dos imóveis. Temos que ter em mente que não existe locação sem termo de vistoria inicial e final. E também seria muito importante a realização do termo de vistoria periódico,
que é aquele realizado durante a locação, previamente agendado, né, com o locatário, claro. Por quê? Para que seja resguardado tanto o direito do locatário quanto do locador, tanto o dever do locatário de restituir o imóvel na forma em que recebeu, quanto o direito do locador de de ter os seus eventuais prejuízos ressarcidos. Porque se ele não tiver como comprovar ali que ele entregou o imóvel da forma A e recebeu da forma B, ele não vai ser indenizado. Então, eu deixo aqui para vocês essa não é nenhuma dica, essa obrigatoriedade que não vem da lei, mas que vem da prática e que vem das decisões dos tribunais negando aí indenizações e ressarcimentos de prejuízos ocasionados no imóvel, dos prejuízos sofridos pelos locadores pela falta da realização do termo de vistoria inicial e final. E você, como advogado, você, como corretor de imóveis, você pode oferecer esse serviço ao seu cliente, porque é um adicional aí ao seu trabalho. Porque uma coisa é o contrato, outra coisa é o termo inicial e, ao final da locação, o termo de vistoria final. Então, é mais serviço ainda que agrega a sua cartela aí de serviços prestados, e você pode cobrar por esse serviço. E além de poder cobrar por esse serviço, você vai estar prestando um serviço de excelência, você vai estar trazendo mais segurança jurídica ao seu cliente e com certeza mais satisfação ao seu cliente, que vai continuar te procurando o teu trabalho e te indicando para outros clientes, tá bom? E na próxima aula nós vamos conversar sobre o direito de preferência do locatário quando da venda do imóvel. Esse tema também gera muitas dúvidas, né, sobre prazos, sobre como que esse direito de preferência pode ser exercido, e nós vamos conversar então no próximo bloco. Eu espero vocês.